Bom dia! Estamos testando aqui nossa live, segunda live da Pernambuco Consultora. Só um segundo que eu preciso desativar isso aqui, os comentários. Ah, não, que se eu desativar eu não leio os comentários de vocês. Só um minuto. Ativar. Bom dia, pessoal! Estamos aqui começando nossa segunda live pontualmente às 11 horas. E o tema de hoje é por que o momento agora, né, é o momento ideal para a compra de apartamento. Deixar aí a turma entrar, dar um tempinho para todo mundo poder ir participar com a gente. Nossa ideia com essas lives, né, é sempre fazer uma coisa mais prática. Nossa conversa é trazer para vocês que vão nos assistir uma coisa que seja colocada em prática de imediato, que seja de fácil acesso, de fácil informação, para que quando a gente termine nossa live, né, que vocês possam realmente utilizar as informações que a gente vai conversar aqui, certo? Achamos interessante essa questão agora, né, que está se falando muito na mídia sobre taxa de juros, sobre o momento do mercado imobiliário, sobre o momento também, não é, com essa questão da pandemia, com essas questões de banco, acesso a banco. E aí a gente achou interessante a gente trazer esse tema para vocês, certo? Vai participar comigo o Franklin, que é o nosso superintendente financeiro lá da Pernambuco. Nossa ideia também é a gente conversar com pessoas, né, que trabalham com a gente na empresa. Franklin, ele é craque dessa área de financiamento, super craque, vai estar aqui me ajudando e trazendo informação para vocês, tá? Eu vou já chamar ele aqui, enquanto vocês estão entrando, que Franklin aceitou aqui a nossa solicitação, que ele vai me salvar e salvar vocês também com todas essas informações que a gente quer. Franklin, me salva. Tá aí aparecendo, deve estar chegando. Deixa eu ver se eu fiz certo. Bom dia! Olá, bom dia, Mariana. Eita, bom dia a com todos. esses passarinhos aí, que vai ser bom mesmo nossa live. É uma live natural, né? É o som dos passarinhos, tudo bom, né? Isso, Pessoal, tudo para quem não bem. conhece, Franklin trabalha com a gente, né, lá na empresa, e dá suporte total nessa parte de financiamento. É o craque, Franklin é craque, super bem informado, uma pessoa que busca, né, se atualizar com relação a essas informações financeiras. Então, o Franklin vai contribuir. Franklin, nossos participantes geralmente são mais clientes e corretor. Né? Eu estou vendo assim, as pessoas estão entrando aos poucos e estou vendo vários nomes de corretores. Tem funcionário nosso também. Obrigado por participarem com a gente. E a gente vai aí trocar ideia e poder ajudar o pessoal. Nossa ideia, Franklin, é como se a gente pudesse fazer um serviço para o cliente e para o corretor, né? Que a gente possa conversar de forma fácil, transparente e tranquila, que não seja uma coisa que o corretor e o cliente se sinta, às vezes, ouvindo, né, as informações da televisão e não entende nada do que está acontecendo com a sua própria vida com relação às informações. Ok. Então, a gente já está crescendo aí nossos números, né, de pessoas entrando. E eu acho que a gente pode começar, Franklin, a gente fez uma pauta, né, junto, e acho que a gente pode começar exatamente com essas perguntas e com esse questionamento do que é a bendita da taxa Selic. Né? A gente se escuta muito, saiu na mídia, baixou a taxa Selic, vai baixar a taxa de juros e financiamento. Mas por que a baixa da taxa Selic interfere na taxa de financiamento? O que é que o cliente que está ouvindo, ou o corretor que está ouvindo aquilo ali na mídia, o que é que isso significa na prática, lá no banco, na hora que ele for tirar o financiamento dele com relação à taxa Selic? Bom, a taxa Selic, ela é uma taxa referencial, né, usada pelo Conselho aí de Política Monetária do Brasil. Todos os bancos no mundo inteiro, eles definem uma taxa, eles chamam de outro nome, mas todos os países têm.
né? E eles definem uma taxa por quanto que o governo vai pagar pelos títulos que o governo emite e as pessoas investem nesses títulos. Qual é a importância disso na questão do financiamento imobiliário, na questão de qualquer tipo de empréstimo que você for tomar junto a uma instituição financeira? Que a Selic ela aumenta ou diminui, circundando essa taxa. Oi, tá me ouvindo? É porque entrou uma ligação, aí eu já travei, aí deu uma travadinha. Mas agora Tá. vamos... Vamos lá. Então, o que acontece? A taxa Selic, quando era algo em torno aí de 14,25%, 4 anos atrás, todas as taxas dos bancos circulavam em torno de 14%, 14,5%, 15%, 16%, eles sempre deixam um pouquinho acima, né? E aí o que acontece? O teu financiamento, quando você vai contratar, seja de um veículo, seja de imóvel, de qualquer coisa, ele vai usar essa taxa como referência e vai pagar um juro mais alto. Hoje, a taxa Selic, a última, né, que saiu agora em maio, ela está em 3%, e a previsão é que na próxima revisão do Conselho do Copom, ela seja reduzida para 2,75% ou 2,5% ao ano. Então, os bancos, a gente estava com 14,25% 4 anos atrás, hoje estamos com 3%, né, por cento. Então, os bancos também colocam suas taxas de juros próximas a 3%, 3,5%, 4%, ou seja, muito próximas à taxa Selic, que é a referência dos juros no Brasil. Então, a taxa Selic baixando, naturalmente vai baixar também a taxa de financiamento habitacional, não é isso? Isso, perfeito. Então, vamos lá. Se é para a gente hoje, vamos fazer a título de comparação, certo? Hoje, qual seria a diferença entre uma taxa de financiamento e uma taxa para carro, por exemplo? Por que baixou tanto? Vamos lá para o nosso tema, né? Por que é agora, com relação à taxa bancária, por que agora está tão interessante para tirar financiamento? Qual é a diferença? Por que eu vou tirar um financiamento para meu imóvel e qual é a comparação que a gente tem com a taxa de carro, por exemplo, que não baixou? Veja só, sempre que você tem uma garantia melhor, né, garantia é o que você dá ao banco em troca do dinheiro que ele está lhe emprestando, né? Um imóvel, ele é uma garantia muito melhor do que um carro, né? Então acaba que a taxa do carro também baixou, né? Mas não baixa tanto quanto a do imóvel, porque o imóvel ele garante melhor aquele investimento do banco, né? Então o que acontece? Eu fiz uma simulação ontem, né? Você pegar, vamos dizer, 130 mil reais, né? Que seria o valor do imóvel no segmento econômico, né? Dá um sinal de 26 mil, vai ficar 104 mil para você financiar. Você vai encontrar lá uma taxa hoje na Caixa Econômica, e a Caixa está com 43 bilhões de crédito aprovado pelo governo, já disponível. Maria, palmas, vamos pagar dinheiro nesse povo. Está cheio de dinheiro disponível, vamos embora tirar financiamento. Esse dinheiro foi liberado agora, durante esse período da pandemia, né? Então, se você tomar um financiamento lá hoje, você vai pagar uma parcela em torno de R$700, mais ou menos, para financiar 104 mil reais em 360 meses, né? Aí, se você fizer a mesma coisa num carro e for buscar uma taxa no Bradesco, ou na própria Caixa, Banco do Brasil, a sua parcela, repare que no imóvel ela é R$700, para um carro, no mesmo prazo, ela vai ser de R$1.900, quase R$2.000. O mesmo valor, o mesmo prazo. Tudo igual, tudo igual. Por quê? Então, porque a taxa do carro... A conclusão, né, que a taxa baixando, a taxa de juros baixando, baixa a parcela, não é isso? E do carro ele baixa também, mas não significa que seja da mesma forma, porque o financiamento de habitação é um financiamento hoje, pelo que eu vejo, né, Franklin, é o mais barato que tem no mercado. Essa taxa que eu vejo, às vezes, os bancos fazendo de 7,3, assim, eu pelo menos não vejo um carro sendo financiado a isso, um cartão de crédito, um financiamento pessoal, um especial, nada disso não existe, essa taxa. Né? E nem nunca existiu. Né? Na verdade, no Brasil, a gente nunca existiu uma taxa de financiamento, nem tantas opções de financiamento. Ontem eu entrei no simulador da Caixa para dar uma olhada. Tem financiamento com juro fixo, tem financiamento com IPCA, financiamento com TR. Então, assim, a sua parcela, você escolhe o valor que você vai pagar hoje. Né? Com Olha só como é nunca importante, antes pessoal, tão baixo. O corretor que está escutando, ó,
Vamos lá, todo mundo entrando nos simuladores, né? É importante, né, Frank? Irem nos Isso, simuladores para ver quantas opções a gente pode dar para o cliente, né? isso, Quantas, exatamente. e os clientes também. A nossa live passada foi exatamente dizendo que o cliente é importante que ele entre no banco para saber qual a capacidade dele de financiamento. E lá deve ter várias opções para o cliente Isso, poder fazer simulações. Outra coisa também que eu exato. percebi, Franklin, é por que que com a redução da taxa de juros, o cliente consegue ter uma capacidade de financiamento maior. Com a mesma renda, vamos lá para uma renda de 10 mil reais, certo? Uma renda de 10 Uhum, mil, com a taxa que tinha-se antes, na faixa de 10, 10,5, o cliente conseguiria tirar um valor de financiamento. E uhum. agora, por os mesmos 10 mil reais de renda, qual o valor que ele consegue, né? Assim, a gente não consegue ter exatamente, mas ele consegue ter exatamente essa diferença, não é isso, Fran? Por causa da baixa da taxa de juros. Para você ter uma ideia, né, esse negócio é tão importante, né, que hoje, eu fiz uma simulação hoje de manhã, e eu peguei lá a taxa da Caixa que é praticada hoje, e depois fui buscar a taxa da Caixa que era praticada 4 anos atrás, com a Selic lá em 14,25. Né? A parcela do mesmo imóvel, voltando ao exemplo, né, 130 mil imóvel, 26 mil de sinal, 104 mil de financiamento, simplesmente a parcela que você paga hoje é metade da parcela que você pagaria 4 anos atrás. Por Olha isso só, que a pessoal, capacidade... cliente e corretor que está aí escutando a gente, olha o momento como está. Né? E se a pessoa, se o corretor estava com o cliente, ou o cliente estava fazendo análise de compra de imóvel há mais ou menos 4 meses atrás, 5, 6 meses atrás, que era outra taxa, ele tinha uma condição de pagamento, uma condição de financiamento. E hoje é completamente diferente, né, Franklin? A parcela e Totalmente. a capacidade, né? Totalmente. Então, imagine, você ia pagar R$ 1.400 4 anos atrás, hoje você está pagando 700. O que é que mudou? Né? O valor do imóvel não mudou, eu usei o mesmo valor. Isso. O que mudou é o juro que você está pagando, que é muito mais barato hoje. São muito mais opções hoje. Né? Então, o que acontece? Você, na sua capacidade de compra, né, você só pode se comprometer pelas regras dos bancos com 30% da sua renda familiar, né, E em isso se pagamento de mantém, né? prestação Se de a renda imóvel. manteve a mesma, os 30% são os Tudo mesmos. Né? igual, entendeu? Então, se a sua parcela ela diminui porque o juro diminuiu, a sua capacidade de compra aumentou. Isso. Então, naturalmente, a pessoa vai ter que dar uma diferença menor para comprar o mesmo imóvel. Né? Se um Com imóvel certeza. o imóvel é nessa faixa, sei lá, 250 mil, 300 mil reais. Uhum. Se baixou a taxa, aumentou a capacidade, diminuiu a parcela, melhorou a possibilidade do cliente comprar o imóvel. Né? E Tá bem claro isso. principalmente, Mariana, é a questão de você pagar menos juro de fato, né? Porque o valor do imóvel, os 130 mil, 104 mil, 300 mil, quanto for, né? Ele vai ter que ser pago. Mas o que você vai tomar com o banco, hoje você paga muito menos ao banco de juro, que é o que realmente destrói a sua capacidade de pagamento, né? Mas você paga menos do que você pagava 4 anos atrás. Então, assim, o momento ele é perfeito para isso. Além de que você tem uma concorrência hoje muito grande entre os bancos, né? Com Isso é frequência... maravilhoso. Né? O cliente é ótimo. O cliente vai em um banco, consegue uma taxa, tem possibilidade de Isso. ir em outro banco, né? Tentar a melhor situação para ele, né? Exatamente. Com frequência você recebe hoje em dia, as pessoas estão recebendo com frequência, e-mails de bancos como o Banco Inter, Bradesco, buscando clientes para fazer portabilidade. Ou seja, você está num banco, quer ir para outro com uma condição melhor. Né? Então isso é uma coisa permitida por lei, uma coisa simples de fazer, né? Porque você pode contratar um financiamento hoje, né? E amanhã você encontrar uma outra condição melhor ainda. Você pode mudar, você não fica amarrado, mas o governo permite isso, né? O Brasil tem essa liberdade. Né? Da mesma forma que você está contratando agora, né, com uma condição que você nunca antes foi vista, entendeu? Então, assim, são uma conjugação de fatores agora, né, que levam a esse momento ser um momento muito Então, bom quando a para a gente parte do fala que imóvel. Né? realmente o momento agora está propício para comprar apartamento, não é só pelo estoque, não é só pelas empresas, é concreto, né? É uma coisa concreta, financeira, de vantagem Isso. financeira que o cliente tem, né? Com Sem relação a essa falar, taxa. sem falar naquela questão do seguinte, o cliente que está lá com o dinheiro no banco guardado, ele está, na verdade, perdendo dinheiro. Né? Por quê? Isso é Qualquer verdade. aplicação financeira hoje, ela é prejuízo.
né? O Paulo Guedes, há um tempo atrás, ele foi para a mídia, até antes do coronavírus, né? Hoje mais ainda, mas até antes ele disse, olha, tem que tirar o dinheiro do banco. Ele até usou uma expressão engraçada, ele falou, vai trabalhar vagabundo, ou seja, não vamos deixar o dinheiro no banco. Com a correção do seu, né? Não, porque ele não vai render, né? Os juros estão caindo, o dinheiro não vai render, então é melhor você investir no imóvel, porque você está ganhando segurança, você está constituindo um patrimônio, e muitas vezes você tem um rendimento até superior ao rendimento que você teria no banco, né? Por exemplo, hoje, uma aplicação no CDB, né, que é uma aplicação simples que você faz lá num banco, um CDB, LCI, poupança também, né? Você vai ganhar em 3 anos com o dinheiro lá parado, algo em torno aí de 10,2%. Né? Ou seja, investiu 10 mil reais, você vai sair com 11.200 durante 3 anos. Não é nada, não tá? é nada. O nosso IGPM de correção, por exemplo, que é um dos índices de inflação, né? Ele é medido, ao longo dos últimos 12 meses, foi medido em 6,69%. Ou seja, tu passou 3 anos para ganhar 10%, e em um ano só a inflação já comeu 6%. A inflação foi praticamente igual ao que valorizou o dinheiro do cliente no banco. Perdeu. Então, o que é que a gente tem aqui para os nossos participantes, né? Tanto o corretor como o cliente? Então, é importante a gente analisar o dinheiro que a gente está no banco. É muito melhor o cliente fazer a conta de quanto ele vai pagar de financiamento. Ele vai tirar um financiamento de habitação com juros baixos. E mesmo que ele não consiga tirar um valor quase 100%, 80% do valor do imóvel, vale a pena tirar o valor do sinal de uma aplicação. Porque o que é que o cliente às vezes pensa, sabe, Franklin? Eu vou deixar juntar dinheiro, vou deixar o dinheiro no banco, render um pouquinho mais, vou juntar dinheiro para depois comprar o meu apartamento. Olha quanto ele vai perder. Ele vai perder a oportunidade da taxa de juros, ele vai perder o dinheiro que está lá no banco de sinal sem valorizar, né? Mesmo que seja o CDB ou qualquer outro, né? Se for um cliente que arrisque mais alguma coisa em bolsa, que está muito pior, né, agora. Com certeza. Ou que seja renda fixa, ele está deixando de comprar um imóvel, guardando o dinheiro no banco, que não vai se valorizar. Então, realmente, não vale a pena esse raciocínio de vou juntar, vou guardar, para depois, né, comprar meu imóvel, que ele perde duplamente, né? Isso, Franklin, com relação exatamente à valorização do dinheiro dele. E tem mais um fator, né? As construtoras, né, a Pernambuco, por exemplo, ela está, né, em busca de cliente, ela está com o imóvel pronto, né? Ela não subiu o preço depois da primeira crise que aconteceu, a crise de 2014. Então, não deu tempo de subir os preços, né? Esses preços vão ter que subir. Você não vai conseguir mantê-los embaixo, porque os custos vão subir também principalmente após essa segunda crise aí do coronavírus. Então, o que acontece? Se o custo aumenta, você vai ter que subir preço. Então, se você não subir o preço ainda, a hora de aproveitar também. Então, assim, taxa, rendimento baixo na aplicação e construtora querendo... valor bem baixo, né? As empresas ainda estão, né? A Pernambuco, principalmente, assim, ainda tem alguns imóveis de estoque. E nenhum imóvel que a empresa for lançar para o Pernambuco, se for, né, o próximo lançamento que a gente vai colocar, vai sair com o preço do metro quadrado que a gente está vendendo agora, porque os custos são outros, não é? Isso. Totalmente diferente. E agora a gente tem esse estoque que a gente tem total interesse, né, em vender para que possa entrar outros negócios. O cliente ainda tem a vantagem da facilidade da negociação. Ótimo. Vamos lá para outra pergunta que a gente pode fazer. Vai pensar alguma coisa aí também, viu, Franklin? Se eu não perguntar. Botei aqui, porque vale a pena tirar o dinheiro das aplicações, a gente já falou. A gente falou aqui exatamente que é a chance de compra, né, que é para o cliente ter o imóvel próprio. Isso também é importantíssimo, pessoal. É a chance de ter o imóvel próprio, porque às vezes as pessoas estão morando de alugado, tá investindo o dinheiro mensal no imóvel alugado e não está investido no valor de financiamento, que pode ser até inferior aí o valor de locação, né, Fran? Porque o valor de locação é o contrário, ele aumenta. Isso. O aluguel, né, todo mês, ele tem o reajuste da inflação. E no caso do financiamento bancário, o cliente tem a parcela decrescente e ainda está pagando esses juros na faixa aí de 7% ao ano.
Não é isso? Se você Essa pegar, questão da- se você observar as notícias do início do ano, é que os imóveis, lá, uma valorização, né, ou seja, um aumento de aluguel, e mais ou menos aí 9, 10% na virada do ano de 2019 para 2020. Obviamente que em função de toda essa confusão aí dessa pandemia, o negócio deu uma esfriada, mas isso logo após esse problema, ele vai voltar a aumentar, né? Então, assim, a pessoa que está comprando um Perfeito. imóvel, ela está comprando um patrimônio que pode ser uma renda também futura. Esse é o primeiro ponto, né? E um Com segundo ponto, certeza. você falou, eu quero um imóvel para morar, né? Esse imóvel para morar, muitas vezes, se você está ali pagando aluguel, né? Você diz, poxa, mas o meu aluguel é mais barato do que um financiamento. Tudo bem, pode até ser, né? Mas você está ali pagando, 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 ao final de 30 anos você vai pagar e não Você vai não ter tem um nada no seu patrimônio, patrimônio. você não tem um patrimônio, Nada. tem um patrimônio para a família. Você está investindo no patrimônio Exatamente. do outro, né? Você está investindo no Exatamente. patrimônio de que alguém fez a compra, Isso. alguém Perfeito. tirou o financiamento, está fazendo aquele proprietário render, né? Ter o rendimento Isso. com aquele investimento de patrimônio que ele fez. Então, Exatamente. corretor que está assistindo, cliente que está assistindo, isso é uma forma realmente de pensar concreta, né? A gente tá, essa coisa do que está acontecendo, muita gente em casa, sentindo necessidade de ter um imóvel maior, ou um imóvel diferente, ou tá na casa dos pais, quer ter sua casa própria, tá na casa, no apartamento alugado, né? E possível estou aqui alugado, estou dentro de casa, poder ter imóvel próprio. Toda essa conjuntura, né, com relação a baixa da parcela, aumento da capacidade, empresa, né, como a Pernambuco Consultora, flexível para a negociação, e está aí cheio de oportunidade para o cliente poder pesquisar na internet e fazer essas simulações financeiras. Outra coisa também é que a gente analisou, Frank, na nossa conversa, era sobre a lei da oferta e da demanda, com Sim. relação a exatamente essa coisa do preço e das oportunidades, porque naturalmente, né, esses imóveis prontos, esses estoques, eles vão ser reduzidos, né? Eles Sim. vão ter diminuído, certo? E o que vai vir daqui para frente são lançamentos com preços naturalmente maiores, porque os custos aumentaram, a inflação aumentou. Então, essa Uhum. coisa da lei da oferta e da demanda, né? Com Sim. relação à oportunidade que o cliente tem também. Isso, porque todo mês você vai vendendo o seu estoque, né? E aí você vai ficando com as últimas unidades e é natural que você tenha menos pressão para vender aquelas últimas unidades e você suba o preço, né? Toda vez que você tem um produto, né, um imóvel, um apartamento, que você tem pouco, a tendência é você subir preço. Quando você tem mais, a tendência é você afrouxar um pouquinho o preço. Isso é natural para qualquer tipo de lei da oferta e da demanda. Eita, comprou um pouquinho. Né? Isso, exatamente. E ajuda também com relação à negociação, como a gente falou lá atrás, dos bancos, né, Franklin? Porque exatamente como os bancos eles têm o Isso. dinheiro para emprestar, né? Eles têm aquilo ali, então ajuda também o cliente a fazer simulação, né? E mais de uma instituição. A gente tem nossa equipe de assessoria, que foi a nossa live anterior, que muitas vezes faz isso. Faz pela Caixa, primeiro, né? Porque a Caixa realmente ela é uma instituição que ela puxa a taxa, ela termina Sim. abrindo a concorrência, né, Franklin? Sim. Geralmente é o primeiro banco a baixar os juros, né? Até por Geralmente é o que acontece. orientação do próprio governo, né? O próprio governo disse que quer Isso, financiamento, né? O cliente de financiamento isso. para o banco, para qualquer um deles, é um cliente que é muito interessante, porque ele vai ficar 30 anos com o banco, 20 anos com o banco. Então, assim, comprando produto, consumindo produto, né? De repente já entra um novo imóvel no financiamento. Então, assim, isso gera muita receita para o banco. Então, é interessante. O banco quer esse tipo de cliente, né, para ele, né? Então, isso também é um fator que ajuda. Ligações que estão aqui entrando, já cortei. Já cortei. Eu me lembrei, Outra de coisa de também, uma live que eu assisti, Mariana, que o Paulo Guedes estava fazendo a live
E aí o telefone tocou, ele parou assim, um minutinho só que eu vou atender o presidente. Ai, meu Deus do céu. Por favor. A gente aguarda, né? O chefe é o chefe, né? O chefe é o chefe. O chefe é o chefe. Outra coisa também, Frank, que eu estava pensando, que até surgiu essa pergunta para a gente no Instagram, é o seguinte: a Pernambuco, ela recebe imóvel com parte de pagamento, certo? O cliente vai comprar um apartamento aí, sei lá, 700 mil, 800 mil, um apartamento maior, e quer dar o apartamento como parte de pagamento. E aconteceu essa semana agora, um cliente me ligou lá da empresa, que ele disse assim: Mariana, eu consegui aprovar meu crédito no banco referente ao mesmo valor do imóvel que eu vou dar para vocês. O que você acha melhor? Eu lhe pagar com o financiamento ou lhe pagar com o meu apartamento? E aí, o que é que eu disse para o cliente? Eu disse: olha, se eu fosse você, eu jamais daria para a Pernambuco Consoro o meu imóvel. Jamais. Porque o que é que vai acontecer? Né? Eu não vou receber pelo preço que ele vale. Não naturalmente, vai. a gente vai ter que fazer uma desvalorização, né, do imóvel, porque a empresa tem todo o risco que vai assumir. E aí ele disse: Mariana, a taxa foi tão boa do valor que eu tirei de financiamento que eu fiquei pensando nisso. Se jamais você vai diminuir seu patrimônio, em vez de você financiamento, o valor do seu imóvel de uma taxa lá embaixo, você vai poder ter o seu imóvel e ainda alugar, ter a renda de locação, né? Não se desfazer do patrimônio, porque a gente fala muito isso, né, Frank, com relação a investimento em imóveis, né? A garantia do investimento, né? O que é que você acha, assim? Por que você acha que é bom investir em imóvel? Ter um patrimônio ser aplicado em imóveis? Desde muitos anos, né, que o investimento em imóvel é um investimento extremamente seguro, né? Você formar uma carteira de imóvel, né, que o povo sempre quis ter sua casa própria, né? Isso, sua caverninha lá. Mas desde de muito tempo que isso aí é uma coisa que... E muitas vezes, Mariana, você consegue formar uma pequena carteira de imóveis, 3, 4, 5 imóveis, e você conseguir, de repente, chegar na aposentadoria e viver da sua aposentadoria mais esses imóveis, entendeu? De repente você tem um problema de saúde na família e você se desfaz de um imóvel desse e consegue resolver o problema de saúde da família, né? Então, assim, o imóvel, ele é, como diz, né? É um bem, né, maior que a pessoa pode ter, né, em termos materiais, né, hoje, né? Então, assim, isso é muito importante, a pessoa construir isso. Né? Isso é importantíssimo. Sobre a pergunta que o cliente fez, além da questão do financiamento ser muito barato, você tem uma outra questão hoje, por exemplo, a Caixa está dando 6 meses de carência. Né? É verdade, então, assim, a gente não tinha comentado sobre isso, sobre a coisa da Caixa. A pessoa tira financiamento, veja que incrível, né? A pessoa tira o financiamento, hoje sai do aluguel, vai para a casa própria, né? E ainda passa 6 meses sem pagar. Ainda tira o dinheiro do sinal, né, que está rendendo nada, né, que não está rendendo quase nada, ainda compra a casa própria, verdade. Verdade, exatamente. Essa questão de 180 dias. Então tem um apelo grande aí. Esse cliente foi interessante porque eu me vi no lugar dele, na situação dele, né? Pensa assim, de repente fica um legado para a família, um patrimônio para a família, como você falou. Né? A pessoa vai fazendo uma carteira, 3, 4 imóveis alugados, né? Então, a empresa aceita. Mas para Pernambuco Consoro, daqui a pouco, como a gente tem uma equipe grande de venda, daqui a pouco eu vou vender o imóvel e vou ficar com esse recurso. E o cliente vai ter se desfeito desse patrimônio, né? Vai ter se desfeito desse patrimônio da família, né? Ou que iria ficar para os filhos, sei lá. Isso é a questão importante. Outra questão também, Frank, que a gente tem falado muito, é que lá no Engenho Príncipe, por exemplo, a gente tem conseguido uma boa avaliação no Bradesco e o cliente consegue tirar 100% de financiamento. O cliente não precisa tirar nenhum valor de sinal. Imagina o que é o cliente, né, ter um imóvel, mesmo que seja para investimento, que não seja, que ele não precise desembolsar nada. Pois é. Porque como as empresas, né, como a consultora, ela tem seu estoque e está com o preço, né, assim, mais ou menos defasado,
termina que o banco está valorizando mais até do que a própria construtora consegue colocar no mercado, né? Exatamente, é isso É aí. super, Você super... você está com um valor de venda mais baixo hoje, em função de todo o cenário, do que o banco Isso. está avaliando que aquele imóvel vale. Ou seja, o cliente está ganhando aí, digamos, você está vendendo por 250 mil e o banco avaliou em 270, né? Olha só. E detalhe, o banco geralmente ele avalia para baixo, né? Ele nunca É avalia para cima, incrível isso. Sempre né? foi ao contrário, né? Sempre Exatamente. E você você que está é da área, sempre foi lá para pedir para o banco para avaliar mais alto, né? Incrível. Exatamente. Então, só nesse exemplo que eu dei, o cliente está ganhando aí 20 mil reais, né, sem esforço nenhum. Né? Então, assim, é uma Isso. coisa realmente bem significativa do momento. Tá? Ou seja, vamos todo mundo comprar apartamento, né, gente? A hora é agora. Vamos conversar um pouquinho sobre os juros do Minha Casa Minha Vida, certo? Ok. A gente pode aí conversar sobre os juros do Minha Casa Minha Vida. A gente tem muito cliente, muito corretor, né? Quem trabalha com a Pernambuco sabe que a Pernambuco tem imóveis que vai desde hoje, que a gente está com essa campanha incrível de R$ 110 mil em Pojuca. Com R$ 110 mil, Uhum. pessoal, a pessoa compra sua casa própria, né? Com elevador, piscina, né? Todo o gradil, todo perfeitinho. Por R$ 110 mil a pessoa compra. E a gente tem imóvel de 110 mil, vai até 2 milhões, que são nossas casas lá do CUP. E também, então, Isso. temos esse portfólio aí de imóveis do Minha Casa Minha Vida. E qual é a vantagem hoje para o cliente, né, que está nessa faixa de renda do Minha Casa Minha Vida, de comprar o imóvel também? Qual é, assim, por que ele deve buscar essa oportunidade que o governo ainda está dando, né? Que esse sistema ainda funciona, né? No começo do ano, eu fui para uma reunião, uma palestra que foi dada pelo presidente da Caixa, né? E, na época, ele comentou que o Minha Casa Minha Vida ele tinha um prazo, né? Que o governo Olha só. ele vai incentivar a venda de imóveis, mas mais na área do SBPE do que no Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, o que acontece? Ele comentou da seguinte forma, ele disse, olha, empresas que dependem exclusivamente de Minha Casa Minha Vida, elas precisam mudar seu foco. A Pernambuco já tem esse foco, né? Porque o produto, o subsídio, a taxa que a gente está dando, ela vai acabar. Né? Então, assim, Olha a só. Pernambuco, a Pernambuco hoje ela tem imóvel pronto, né? Isso. Eu me lembro bem desses imóveis da gente, porque quando os fiscais de obra iam na obra, né? Térreo mais 7 aqui em Pernambuco ninguém fazia ainda, né? Minha Casa Minha Vida, com elevador, com piscina, né? Com salão de festa. Então, assim, eles diziam logo, olha, isso aqui tem certeza que é Minha Casa Minha Vida, porque não, pra gente não parece, é diferente do que a gente vê, que é aquele Então, está acostumado a ser aquele caixão, né? caixãozinho, isso, é Mais outro tipo três, sem de elevador, imóvel. sem É. lazer. Né? Então, e Geralmente não você tem aquele gradil, né, que circula o próprio não tem, condomínio em si, né? não tem, né? E os condomínios estão bem implantados, né? Ou seja, já estão integrados às cidades das quais fazem parte, tanto em Pojuca quanto em São Lourenço, né? Já possuem aí transporte coletivo, coleta de lixo, segurança, UPA, né? Enfim. E as taxas, né, que é o ponto principal, elas permanecem as taxas, né, que já existiam, que eram 4,5%, né? E com o subsídio ainda. Né? O subsídio hoje é menor, um pouco. É menor um pouco, mas ainda é dinheiro de graça. Ainda existe, com Entendeu? certeza. Então, assim, você está Eu ganhando ainda. ontem, Frank, eu ontem aprovei uma proposta de um cliente que conseguiu tirar R$ 16 mil de subsídio. Tá vendo? Olha Olha só, aí. É, que incrível, né? O governo está dando, tá, né, subsidiando, exatamente dando, né, para o cliente exatamente. R$ 16 mil. Né? Então, Isso. essa vantagem ainda que tem, tanto da taxa quanto do subsídio, o cliente e o corretor têm que aproveitar. Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer com o programa, né? Esse programa é de um governo anterior, Isso. que realmente deu certo, né? Que deu a chance de milhares de pessoas terem a casa própria, né? Foi uma chance incrível que o governo deu, mas que a gente não, né? Até porque é caro isso para o governo, né? O governo bancando isso. Imagino que para esse cliente o governo bancou aí R$ 16 mil. Então, realmente, termina sendo uma conta cara, né? E a gente não sabe
até Uhum. quando o governo vai poder bancar, principalmente com relação à taxa, né, Frank? Que é uma taxa Sim, baixíssima de juros, né? sim. A taxa, assim, por mais que a taxa desse imóvel que a gente está falando, que é de outro, que é outro tipo de imóvel, que na minha casa seja baixa, jamais vai chegar perto da taxa aí do Minha Casa É, Minha Vida, né? a taxa do Minha Casa Minha Vida ela vem do FGTS, né? Então, o dinheiro vem dos depósitos dos trabalhadores que ficam lá depositados nesse fundo que a gente chama de FGTS. Então, é um dinheiro realmente mais barato, né? Que custa menos, e por isso que ele tem taxas melhores e por isso que se consegue dar um subsídio. Só que esse dinheiro, né, a gente está vendo aí na mídia o tempo inteiro, né, o governo autorizando, por exemplo, agora, né, até R$ 1.045 de saque da FGTS para cada trabalhador que perdeu o emprego. Né? Enfim, é um dinheiro finito. Todo dinheiro é finito, mas esse é um dinheiro que a gente sabe que é finito, né? E que a gente sabe que ele tem outras destinações, né? E destinações muitas vezes motivadas por política. Né? Então, assim, por definições políticas, não estou falando política com um critério de certo ou errado, mas uma definição que é uma definição do governo. Ele é Né? muito, pode oscilar, né? Ele pode Isso. sofrer Né? muitas alterações, né? Isso, Fran? Isso. Ele pode ser É um destinado sistema amanhã, isso. ele pode ser Não destinado ter ou ter amanhã, diferente, isso. isso, É um para sistema, você. isso. Imagine que as pessoas começam a morrer de fome, né, em função dessa crise Isso, toda, e o governo pega a FGTS e fala, olha, vamos comprar a cesta básica para a população. É uma decisão do governo. isso, Então a gente não isso. sabe até quando esse dinheiro vai estar disponível para financiar Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem que realmente correr, né, e repassar os imóveis realmente, por isso que a gente está fazendo esse preço que você comentou, né, porque o imóvel vale muito mais do que isso, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que tem um fim, tá? Então, assim, é o que eu tenho visto, sabe, Franklin? Assim, a procura dos nossos imóveis Minha Casa Minha Vida tem crescido muito, muito, né? Porque o cliente está enxergando essa oportunidade, né? E os corretores que estão assistindo a gente, cliente que está assistindo a gente, que tem esse perfil, realmente é uma hora interessantíssima, porque a gente não sabe o que é um recurso que pode sofrer muita oscilação. O recurso de um banco privado, ou até da Caixa mesmo para imóvel nessa faixa de 250 mil, 300 mil, que sai do programa de Minha Casa Minha Vida, é mais difícil, né, de sofrer uma alteração tão drástica como esse Minha Casa Minha Vida, que de repente não tem mais subsídio, de repente a taxa é outra. Né? Então, o corretor e o cliente tem que estar muito seguro Sim. de falar isso para o seu cliente, ó, né? Do cliente fazer uma análise concreta mesmo, oportuna, não é? do Isso. mercado e do momento para a compra também do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, a gente está realmente assim, por isso que o tema da live da gente é o momento oportuno da compra do imóvel. Inclusive também para Isso. investimento, né, Franklin? Inclusive também para Também. casa própria, como também para investimento, né? Por quê? Porque o cliente está Isso. lá com o seu dinheiro guardado no banco, que não está rendendo nada, né? Tem Isso. empresas, muitas empresas surgiram, né? Porque eu tenho visto assim, muitas propagandas de empresas surgindo sobre investimento, né? Sobre empresas que Uhum. tanto até, eu não sei nem se a gente pode aqui falar o nome, mas eu vejo muitas propagandas como empresa como a XP, como empresas, né, diversas que incentivam o cliente a fazer aplicações, né, a fazer. Uhum. Só que são coisas que são inerentes ao mercado. Uma empresa como Sim. essa não tem como garantir, né, se os juros caem, se o governo diz Selic baixou, né, a economia não está tão acelerada. Naturalmente, o cliente vai precisar tirar o dinheiro dele, né, vai tirar o dinheiro das Uhum. aplicações. As ações das empresas podem também, né, sofrer variação e essas entidades elas não têm como garantir essa valorização. Isso. Né? Então, eu tenho É, visto muito isso. Né? você quando contrata uma empresa desse tipo, né, um CDB, um LCI, numa empresa, faz um investimento numa empresa desse tipo, é óbvio que ele vai querer, o trabalho dele, o job dele é esse, ele vai querer vender aquele produto, porque ele precisa rentabilizar os investidores dele, né? Você fazer a Mas captação de pode, recursos. claro, mas ele não vai fazer nada muito diferente do que a gente comentou aqui, de 4,5% ao ano, Olha porque ele só, é não nada. consegue, né? Não consegue, ele não vai conseguir gente suficiente para pagar uma taxa alta hoje, né? Então ele não consegue devolver também um investimento melhor do que isso,
né? Uma das coisas assim que é importante também é que muita gente fica pensando assim, não, eu não vou me descapitalizar agora, eu vou manter o dinheiro lá, mesmo rendendo pouco, porque eu não sei que fim vai acabar, se isso vai acabar, se eu vou perder o emprego, se eu vou perder meu negócio. Verdade. Mas veja, é natural, né? Até pela mídia o tempo inteiro falando, você liga a Globo News, liga a CNN, só se fala em tragédia, né? Problema, tragédia, problema, tragédia. É natural que as pessoas fiquem com medo, né? É normal, né? Mas a gente tem que enxergar o seguinte, o que está na frente da gente, até aquele comentarista da Globo, ele colocou, eu não me lembro agora o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar, mas ele colocou o seguinte, olha, isso tem começo, meio e fim, né? O Delfim Neto também falou isso tem começo, meio e fim. Né? E 95%, 98% das pessoas vão sair do outro lado. E toda crise econômica, né? Toda crise econômica da história do país, se você for estudar a história americana, se você for ver, toda crise, assim que ela passa, ela gera uma quantidade de oportunidades muito grande. Então, assim, não vai faltar emprego, não vai faltar negócio depois, não. Pelo contrário, as empresas vão se aquecer, vão se animar, o governo vai injetar recursos para retomada. Eu acredito nisso também. O que a gente escuta muito é o pessoal dando cenário aí apocalíptico, mas não é o fim, né? Se você escutar o outro lado, né, da moeda, né, como a gente diz, né, você vai escutar que do outro lado vai ter uma saída. Existem várias economias europeias se reabrindo, né? Então, assim, a Itália reabriu, a Espanha está preparando para reabrir, né? O Reino Unido ainda não, mas, assim, estão reabrindo, a Ásia inteira reabriu, né? E é assim que as coisas giram, né? Então, assim, vai reabrir e vai aparecer muita oportunidade, entendeu? Então, assim, Então, o cliente que fica assim, poxa, eu vou guardar meu dinheiro, né? Porque, mas naturalmente vai todo mundo voltar, né? Nós vamos, claro, quando a gente puder voltar nós vamos voltar a consumir serviços, todos os serviços nós vamos voltar a consumir um serviço, mulher vai continuar indo para salão de beleza, né? As academia, coisas, né, dia a dia, shopping center, academia, tudo vai voltar. Shopping, comércio, naturalmente isso vai voltar. Não é assim, o mundo parou e ninguém vai voltar, ninguém vai consumir, ninguém vai comprar. Não é assim. Lógico que agora a gente tem que, né, ficar todo mundo preocupado, receoso, mas dificilmente nós vamos ter um outro momento de uma conjuntura tão propícia para investimento em patrimônio. Né? Exatamente. A conjuntura toda está favorável para investimento. Poxa, mas eu estou preocupada, sim, todos nós estamos preocupados, mas a vida vai voltar. Né? As pessoas vão voltar a consumir, vão precisar comprar roupa, vai precisar naturalmente comprar as coisas de casa, os serviços vão ser normalizados. E aos poucos essa economia vai voltar, né? Uma coisa que a gente escuta muito, né, já hoje em dia, é que o consumo está todo represado. Né? Então, assim, o consumo vai voltar e vai voltar muito forte. É feito aqueles vídeos que a gente vê quando abrir a quarentena, todo mundo sai correndo, aqueles vídeos que a gente vê de piada. Quando sair acabar a quarentena, todo mundo saindo pela rua. Exatamente. Consumindo. Pois bares, é né? normal. Porque as pessoas vão voltar para restaurante, se encontrar com os amigos, né? Bares e etc. Eu acho que, né, isso naturalmente vai uma coisa puxar a outra, né? E a economia vai ressurgir. Até para nós mesmo como empresa, né? Eu vi uma pesquisa de uma consultoria sul-coreana e eles estavam dizendo assim que a projeção, né, para uma economia, né, principalmente a economia do Brasil, que é uma economia muito forte, né, a musculatura do Brasil é uma musculatura muito grande, né? O Brasil é um país muito grande, é um país de dimensões continentais, com uma riqueza, né, em commodities muito forte, né? Então ele estava dizendo que economias assim, que tem commodities, que são países grandes, né, vai haver desemprego, claro que já está havendo, né? Mas que após a abertura do mercado, cerca de 75% a 85% desses empregos vão voltar. Por quê? Porque a demanda da população é imensa. Então você tem demanda para consumo interno muito grande. Entendeu? E um outro parceiro comercial muito forte do mundo inteiro, um parceiro americano, parceiro do Brasil, a China já está fora da epidemia. Então, assim, a China
ontem saiu no New York Times, eu acho que foi mais ou menos isso, dizendo que a China, ela já há 2 meses que ela exporta menos e importa mais, né? Imagine quando Brasil e Estados Unidos voltarem a ter Voltarem, exportação com forte, certeza. claro, né? Então, assim, tudo isso são conjugações, são coisas que é importante esclarecer para as pessoas, para que elas não fiquem desesperadas achando que é o fim do mundo. Não, tem que analisar com cautela e analisar bons investimentos. E o imóvel hoje é um excelente investimento Lógico, pela principalmente a conjugação de questão de fatores. financiamento, analisar a parcela, né? Desculpa, a parcela do financiamento, se é uma parcela que seja, desculpa, dentro do orçamento doméstico, né? Ninguém está aqui incentivando as pessoas a fazerem loucura, né? De sair dando financiamento que não pode pagar, não é por aí. É fazer uma análise Exatamente. da renda, fazer uma análise daquele investimento dentro do orçamento familiar, né? Que vai Isso. acrescer no investimento do patrimônio. Agora, o que eu tenho falado muito, sabe, conversado sobre essa coisa de quando voltar, a economia vai voltar. Eu tenho conversado muito com as pessoas que não aguardem isso, né? Porque eu vi uma live de um médico muito interessante. Um médico que ele trabalha com... ele é endócrino e trabalha muito com essa coisa de saúde. Tá? Ele dizendo, eu não aguento mais ouvir meus pacientes dizerem quando a pandemia passar, eu vou no médico. Né? Quando... Isso não existe, a vida tem que continuar. A pessoa, né? A vida continua, Isso. lógico que diferente. Eu tenho incentivado muito os corretores, clientes, conversarem via call, né? Porque mudou um pouco a forma de se relacionar. Mas a economia Isso. está aí, ela continua. A gente não parou, a Pernambuco não parou, o banco não parou, pessoal. O banco não parou. O banco Banco, está cartório, trabalhando. prefeitura. Prefeitura, né? Eu tenho que a gente tem conseguido tirar aí TBIs trabalhando. Isso. Justiça não parou, as coisas estão em andamento, Movimento. talvez um pouco mais lento, diferente, mas tudo está andando. Então, vamos deixar, assim, de coisa de postergar a possibilidade. Quando passar, eu analiso. Não, ao contrário, vamos analisar agora. Vamos fazer simulação no banco agora. Né? Vamos consultar o corretor, ver o que a Pernambuco tem disponível agora. Né? Porque a economia vai voltar. A pessoa não pode ficar adiando, né, as possibilidades que, de repente, a conjuntura num todo está super propícia para a pessoa comprar seu imóvel. A gente falou um monte de coisa aqui que já é vantagem, né, para a pessoa adquirir. Na Mais alguma coisa? verdade, para o corretor, né, eu acho que o significado assim, dessa conversa também é de outra característica. Né? A gente, quando entrou em trabalho, por exemplo, home office, eu estou com todo o meu escritório lá, toda a minha equipe financeira administrativa da empresa, né? Você também está com a sua comercial, toda trabalhando, uma boa parte dela em home office. Né? Isso. Só que se você parar para observar, né, eu estava comentando isso com a nossa outra diretora lá, Emanuele, a gente vem funcionando bem, né? A empresa não parou. Dessa forma, né? É uma forma nova. Né? Que assim, cartórios não pararam, eu tenho conversado com vários cartórios, né? Não pararam, as prefeituras não pararam, as coisas não pararam porque muita coisa se reinventou. A gente encontrou uma outra forma de fazer, surgiram as lives, né? Que você faz reuniões, total. faz apresentações. Quanta informação, né? Que a gente tem adquirido, né? Lives. Exatamente. E se você parar para pensar, é diferente. No começo foi diferente, foi difícil. E para todo mundo, né? Mas aí eu acho que o trabalho do corretor... E a gente nem sabia quanto tempo ia durar, né? Nem tinha ideia, né? E o trabalho do corretor, ele tem que se reinventar. Né? Realmente ele tem que se reinventar, porque eu sei que é um trabalho complexo, é um trabalho de convencimento, é um trabalho de explicação, tem um trabalho meio psicológico nesse momento, né? Para destravar o cliente, né? Mas precisa ser reinventado. Né? A gente não pode contar, vamos esperar acabar, porque quando acabar a epidemia, quando acabar o isolamento, as condições já passaram e muitas oportunidades foram perdidas, entendeu? Então, o momento é agora. Né? Tem aquele foi presidente da GE, né? Ele falava muito isso, né? Ele dizia assim que o melhor momento de você fazer alguma coisa é agora, nunca deixe para depois. Né? Analise, pense, reflita e decida para agora. Porque se você decidir para fazer isso amanhã, pode ser que aquela oportunidade já não esteja mais lá. Com certeza. Ó, a gente só tem praticamente 8 minutos.
que acaba uma hora, acaba, e apagam a gente. Eu acho que a gente falou tudo, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. É importante, pessoal, o corretor que está aqui, cliente, essas informações financeiras estarem bem esclarecidas, né? Se tiver alguma dúvida, eu vi que tem várias perguntas aqui sobre renda, sobre algumas coisas, né, que passaram, a gente responde posteriormente. Mas é importante, pessoal, que está nos escutando, essa questão financeira mesmo, de taxas, de oportunidades, de fazer pesquisa no banco, de simular com mais de um banco, né, como o Franklin falou, a concorrência, como a gente, né, esclareceu aqui a questão da taxa Selic. Preste atenção lá na taxa Selic, vai baixar mais, Franklin disse. Daqui a pouco, quem sabe, né? O banco já está com menos de 7%, e aí já é uma outra vantagem, né, que o cliente tem. Tem os 180 dias, né, que a Caixa está dando, também, sem pagar, né? A gente falou sobre comparativo de taxa, por exemplo. O cliente tem um valor, eu vou comprar carro ou apartamento, né, com esse valor financiamento. Vai investir no patrimônio, lógico, porque o carro está aqui parado em casa, né, e a gente está perdendo trabalhando valor muito em casa, né? Infelizmente, eu não sei nem se tem gente aqui de carro, mas termina que a pessoa está mais em casa agora do que está usando o carro, né? Então, assim, o valor de investimento, se eu estou entre um e outro, com certeza o imóvel, o patrimônio, que vai ser para o resto da vida, o investimento imóvel faz toda a diferença. Teria mais alguma coisa, Frank, que você queira complementar? Nosso tempo está acabando, espero que todo mundo tenha gostado. Eu acho que o principal é lembrar sempre que o imóvel ele é um bem que ele, além de patrimônio, ele valoriza. Né? Então, um imóvel comprado na planta, por exemplo, chega a valorizar 30%, 35%, 40% às vezes. Né? O imóvel já pronto, ele chega a valorizar aí 15%, 20%, 25% ao longo do tempo. Né? Então, assim, nenhum rendimento hoje de aplicação é comparado a imóvel. Né? Desde que as taxas... vai, crise vem, crise vai, crise vem, e imóvel está lá. Né? O imóvel não sai do lugar, um imóvel bem escolhido. Exatamente. Né? Nossa empresa imóvel tem de boa qualidade. Isso. Né? Um imóvel de boa qualidade, um imóvel de boa localização, um imóvel assim, que você está comprando, né, com uma condição hoje diferente de uma condição normal. Né? Então, assim, você está comprando na vantagem. Né? Então, assim, tudo isso leva você a ter o imóvel como um bom investimento na atualidade. Né? Crise, né, elas sempre vão acontecer. Né? Dr. Eduardo sempre fala isso para mim, eu gravo muito com as coisas que ele fala. Ele sempre diz que as crises são cíclicas, elas vêm e voltam. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está num ponto de crise, mas que daqui a pouco vai ter um outro ponto, um ponto de investimento, um ponto de aumento de oportunidades. E que é bíblico, na crise... né? É bíblico. Depois das trevas, a luz. É bíblico. É bíblico. Exatamente. Pois bíblico. Né? E que a gente tem que aproveitar as oportunidades de agora. Esse é o ponto principal. Isso. Né? Isso. Então é isso, Franklin. Obrigada, viu, por compartilhar com nossos clientes. Obrigado também. Franklin aí, nosso superintendente financeiro, cuidando da Pernambuco nesse lado. Obrigada, espero que todos tenham gostado. Fica aí as dúvidas, depois o marketing anota tudo para a gente responder. Franklin, foi 10. Foi ótimo, espero que todos tenham gostado. Obrigada, tá joia, Mariana. Obrigado também. Abração. Um abraço, tchau. Foi na hora, acabou mesmo. 1 hora certinha. Tchau, pessoal. Obrigado por ter participado, tá, da nossa live. A gente teve um pico aí, Franklin, de 120 e tantas pessoas na nossa live. Eu vi. Foi super bem, foi ótimo. Você foi 10. Eu vejo, às vezes, eu entro live, tem 40 pessoas, 30 pessoas, e a nossa aí teve um pico maravilhoso. Eu botei todo mundo para assistir. Foi, né? Assista. Tá joia. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.